Eu peço à igreja que abra a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 27. Refletindo, irmãos, sobre como abordaria a palavra de Deus neste momento. Nós havíamos conversado, entre eu, pastor Vitor, presbítero William, que somos aqueles que estão mais comumente compartilhando a palavra de Deus aqui com a igreja, sobre este tempo, de cultos onde faríamos menção ao aniversário da igreja. E nós, então, chegamos à conclusão de falar sobre a igreja. O que é a igreja? Os benefícios de se fazer parte da igreja, a igreja futura, coisas assim, entre outros tópicos. E então, pensando a respeito do que eu compartilharia hoje com os irmãos, eu resolvi continuar o texto que a gente estava lendo, vem lendo em Atos, e falar da igreja aqui pelo que a igreja faz. Dizer o que é a igreja pelo que a igreja se mostra. É como se alguém perguntasse para um garoto e dissesse assim: olha, o que é que o seu pai faz? O meu pai trabalha numa escola. Ele vai na escola, ele leva uns livros, ele escreve no quadro, chega em casa, ele faz prova, ele corrige prova. O seu pai é professor. Isso, meu pai é professor. O que seu pai faz? O meu pai trabalha num hospital. Ele passa receita para as pessoas comprarem remédio, para ficarem boas. Ele cuida das pessoas, para as pessoas sararem. O seu pai é um profissional de saúde, pode ser um médico. Meu pai é um médico. Então, a ideia é essa, ao ler o texto e mostrar na vida do apóstolo Paulo algumas ações. Eu gostaria de mostrar para vocês o que é a igreja. A igreja vista nos seus membros. E a igreja vista nos seus membros pode fazer grande diferença na sociedade no meio da qual está inserida. A igreja, através dos seus membros, pode fazer grande diferença na sociedade no meio da qual está inserida. Que diferença a igreja do Senhor Jesus Cristo pode fazer? Então, nós vamos considerar o texto de Atos 27, apenas como uma ilustração, quando nós nos lembramos da vida do profeta Daniel, lá na Babilônia. Daniel como igreja do Senhor Jesus Cristo ali, igreja do Deus vivo, lá na Babilônia. E quando ele decidiu continuar sendo quem era e fazendo o que fazia como servo de Deus, ainda que um decreto dissesse que ele deveria mudar, mas para ele antes importava obedecer a Deus que aos homens, e ele foi fiel ao seu Deus, ele continuou obediente, e por ter continuado obediente, ele foi jogado numa cova onde havia leões famintos. E os leões não causaram mal a Daniel. E após então ter acontecido o que aconteceu, Daniel foi retirado daquela cova de leões. Aqueles leões não eram vegetarianos de forma alguma, porque aqueles que armaram contra Daniel foram lançados lá dentro após ele ter sido retirado. Os que tramaram com suas famílias. E o texto diz que antes que eles caíssem lá, os leões já os havia espedaçado. Não eram leões veganos, vegetarianos, eram leões que gostavam de carne. Mas ali Deus agiu de uma forma especial e preservou o seu servo fiel. E após ter feito o que fez, Deus ter feito o que fez, a gente percebe aqui então um decreto. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada.
faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Então o rei daquele império disse isso num decreto em todo o seu reino. O nome de Deus ali foi glorificado, foi conhecido, foi propagado por decreto real. A gente não sabe dos desdobramentos deste decreto, dos desdobramentos desta atitude de Daniel e da influência que Daniel teve, nós não sabemos. Mas aqui nós sabemos como a igreja, através dos seus membros, na sociedade onde está inserida, pode fazer diferença. E nós vemos isso, então, na vida do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo estava sendo conduzido de Cesareia até Roma. Ele era prisioneiro, inocente, nós vimos isso na semana passada. A sua inocência havia sido comprovada em várias entrevistas, em vários tribunais, julgamentos, governadores, rei. Olha, esse homem é inocente. Mas Deus queria que ele estivesse em Roma. E foi a forma que Deus providenciou para que ele fosse a Roma. E ele estava, então, em um navio. E o momento não era bom para a navegação. Eles foram atingidos por uma grande tempestade. E nós paramos no versículo de número 26, na semana passada, quando Daniel, depois de ter recebido uma visita de um mensageiro de Deus, de um anjo de Deus, Daniel compartilha uma palavra autoritativa ali, no meio de uma crise terrível, de uma tormenta que continuava, de uma tempestade que açoitava um navio, e todo mundo temeroso, e Daniel disse: olha, fiquem tranquilos, tenham bom ânimo. Como? Sim, o anjo de Deus disse a Paulo, ok, isso, então o anjo de Deus disse a Paulo dessa forma, e Paulo ali passou essa palavra autoritativa para as pessoas com quem ele estava. E o texto continua, e nós vamos continuar então, a partir daqui do versículo de número 27, e eu gostaria de ler aos poucos hoje os versículos 27 a 44, novamente. Peço a você que preste atenção na palavra de Deus. Primeiramente, eu quero destacar ação e oração. Ação e oração, versículos 27 a 29, o texto diz: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. A tempestade continuava. Nós vamos ver nos versículos que seguem que ela já estava perdendo força, mas ela continuava, e os marinheiros ali, na experiência deles, como homens do mar, pressentiram que eles estavam se aproximando de terra. Eles não viram nada que mostrasse isso para eles, mas eles pressentiram. Eles eram experientes nesta arte, ou neste ofício. Às vezes, quando eu estou com os meninos no carro, a gente está saindo em família, alguma coisa assim, e de repente eu falo para a Carla, ô Carla, olha, esse vento, está parecendo vento de chuva. Pode ser que chova, pode ser que tenha chuva. Aí os meninos perguntam, mas vento de chuva, tudo é vento. Como é que o senhor fala vento de chuva? Eu não sei explicar.
Mas pela experiência a gente sente que algum vento é de chuva, não é, gente? Vocês que são experientes também, né? E via de regra logo vem a chuva. A gente sente quando bate um vento diferente na gente, olha, isso é vento de chuva. Ah, mas que vento? Tudo é vento. Não, é vento de chuva. É isso que aconteceu aqui, os marinheiros pressentiram. Eles eram tarimbados neste ofício. E eles pressentiram que estavam se aproximando de alguma terra. E continuando o texto, no versículo 28, eles lançaram o prumo, acharam 20 braças, cada braça mede 2,2 metros, então eles estavam a 44 metros do fundo do mar. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, 33 metros do fundo do mar. Então a profundidade estava diminuindo, eles de fato estavam se aproximando de terra. E eles entenderam que alguma coisa ali deveria ser feita, e o texto prossegue dizendo: receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, a profundidade está diminuindo, e pode ser que então nós estejamos em lugar perigoso, onde rochas possam alcançar o casco do navio, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Eles lançaram âncoras e oraram para que a noite encerrasse. Isso aqui já é uma demonstração de que a tempestade estava perdendo força. Já dava para distinguir dia de noite. Eles ficaram diversos dias sem ver sol, estrelas, só aquela tempestade terrível, aquela escuridão. Mas agora o texto diz que já dava. Eles já tinham condição de entender o que era dia, o que era noite, e eles então ali lançaram as âncoras e oraram para que rompesse o dia. Presta atenção nisso. Naquele barco havia soldados, não sabemos quantos. Naquele barco havia prisioneiros, não sabemos quantos. Segundo a conclusão de alguns exegetas, muitos desses prisioneiros, homens condenados à morte, veremos isso adiante. Só que o texto diz então que eles lançaram as âncoras e fizeram o quê? Oraram para que rompesse o dia. Ação e oração para que a manhã chegasse, quando seria mais fácil fazer alguma coisa, quando eles teriam um pouco de luz diante do dia. A oração seria por influência de Paulo? É essa pergunta que eu quero deixar aqui. A oração seria por influência de Paulo? É possível que sim. É possível que sim. Eles já estavam juntos há algumas semanas. E Paulo não era de perder a oportunidade de testemunhar do seu Senhor. E ali eles oraram. Eles buscaram a Deus. Eu quero fazer aqui chegar a uma primeira conclusão. A presença da igreja na sociedade, por meio de seus membros, pode levá-la para mais perto de Deus. A presença da igreja na sociedade, por meio dos seus membros, pode levar essa sociedade para mais perto de Deus. Pense em você, meu irmão, minha irmã, no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, colégio, faculdade, nos seus ambientes sociais diversos,
na vizinhança, na família. A sua presença, e você é a igreja de Deus. Se você faz parte do povo de Deus, você é representante da igreja de Cristo, onde você está. E a sua presença tem feito diferença, tem levado pessoas para mais perto de Deus, tem mostrado às pessoas que de fato o Deus a quem servimos é um Deus vivo, e podemos orar a Ele e Ele ouve a oração, Ele atende, Ele responde. Ali eles agiram, fizeram o que deveria ser feito, lançaram as âncoras para esperar que o dia amanhecesse, mas eles passaram ali, quem sabe, o restante da madrugada em oração, buscando a Deus. Influência de Paulo? Eu penso que sim. Soldados, criminosos, condenados, todos orando, todos falando com Deus. Ação e oração, influência da igreja de Deus ali, naquele meio. Eu quero continuar a partir do versículo 30. Salve-se quem puder, salve-se quem puder. Veja o versículo 30. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Salve-se quem puder. Os marinheiros perceberam que o negócio não estava muito bom, a situação estava complexa, estava difícil, havia um bote ali, e eles pensaram: olha, vamos dar o nosso jeito, vamos abandonar o navio, vamos salvar a nossa vida. Por egoísmo, quiseram abandonar o navio, abdicar de suas responsabilidades como marinheiros, queriam se salvar sem se importar com os outros. E vejam a palavra autoritativa de Paulo. Paulo disse para o centurião, disse para os soldados, que se aqueles marinheiros não permanecessem a bordo, não haveria salvação. Aquilo que ele havia falado, que todos seriam salvos, no versículo de número 24, aquilo que ele havia falado não aconteceria. Então agora não havia bote para ninguém, nem para marinheiro, nem para centurião, nem para soldado, para ninguém. Eu fico pensando, irmãos, a respeito desta situação aqui. Lá atrás, quando Paulo havia falado assim: olha gente, é melhor que a gente fique aqui em Creta, é melhor que a gente não prossiga a viagem. O centurião perguntou ao capitão do navio, perguntou ao mestre do navio, perguntou aos líderes técnicos ali, o que era para fazer? Vamos prosseguir. E eles prosseguiram. Agora, o centurião ouve o que Paulo estava dizendo. Ele corta as cordas do bote. O bote vai embora. Vamos fazer aqui algumas perguntas. Por que é que Paulo disse o que disse? Por que é que Paulo falou que se os marinheiros saíssem do navio, não haveria a palavra que Deus havia dito para ele, que todos se salvariam? Por que é que Paulo disse isso? O texto não fala, mas nos leva a uma conclusão. Certamente havia sido orientado por Deus, sendo assim, estaria guardando a palavra de Deus de forma submissa. A palavra dele aqui foi autoritativa também.
Ele disse com segurança: se não for assim, o que eu falei não vai se cumprir. Muito provavelmente Deus havia mostrado isso para Paulo. É necessário que todos permaneçam no navio até o final. Até que ponto a influência de Paulo estava afetando as pessoas naquele navio? Até que ponto? A presença da igreja na sociedade, por meio de seus membros, pode levar as pessoas a considerar de forma mais submissa a palavra de Deus. A gente presta atenção nisso. Isso aqui faz uma diferença crucial para os tempos pós-modernos em que nós vivemos. Esses tempos onde as pessoas criticam toda verdade que é estabelecida e tida como digna de confiança, que deve ser crida e obedecida. A presença da igreja, através de seus membros na sociedade, pode levar as pessoas a considerar de forma mais submissa a palavra de Deus. Quando um crente, quando um cristão, um servo de Deus como Paulo era, obediente à palavra, que segue as instruções de Deus e que age como coluna, como baluarte da verdade, uma igreja de Deus onde está, e se posiciona, e as pessoas ali vão interagir com aquele cristão, com aquele servo de Deus, com aquela igreja ali representada, e vão perceber que guardar a palavra de Deus, de fato, faz diferença. Irmãos, hoje em dia, na nossa sociedade, a gente tem que parar, como cristãos que nós somos, de dar opiniões pessoais. A gente tem que dizer sem vergonha: olha, a Bíblia diz assim, e eu sigo a Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Não é discriminação quando alguém disser que é discriminação. Não é algum tipo de posicionamento inflexível quando alguém disser que nós somos inflexíveis, xiitas e por aí vai. Nós vamos nos mostrar que nós somos submissos à Bíblia, servos da palavra. Quando alguém dizer, por exemplo, por que é que você defende que casamento é entre um homem e uma mulher? A gente pode dizer: olha, isso não é a minha opinião. Eu não estou defendendo opinião pessoal. É assim que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz assim, eu recebo isso como instrução de Deus para a humanidade. O casamento é entre um homem e uma mulher. Por que é que você defende que o sexo é dentro do casamento? Eu estou citando alguns pontos assim, irmãos, que são muito tidos na sociedade como coisas retrógradas, que já passaram há muito tempo, antigas, mas que para os cristãos, para aqueles que querem seguir a Bíblia, continuam sendo atuais. Por que é que você se guarda, espera o casamento para, no casamento, segundo orientação de Deus que você diz, desfrutar do sexo ou da intimidade sexual? Não é opinião, não é porque eu acho legal, não é porque eu acho assim um conto de fadas, casamento. É porque a Bíblia diz que deve ser assim. Está na palavra. Ou a gente está debaixo de uma autoridade ou não está.
E o cristão deve passar isso, e a sociedade deve entender isso. Esse é o primeiro servo da palavra que prega. Ele não está dizendo algo que é vontade dele, ou não está querendo colocar a opinião dele. Ele é servo daquilo que ele diz crer. E que diferença faz? E não quer dizer que a gente não tem vontade de fazer contrário à Bíblia. Se porventura alguém, por exemplo, tiver uma tendência homoafetiva, pode acontecer. Faz parte da queda, da humanidade caída. Os nossos sentidos foram embotados. Muitas vezes nós somos inclinados a fazer aquilo que não agrada a Deus. Se alguém tiver uma inclinação homoafetiva, então. Mas entender o que a Bíblia fala, a Bíblia diz assim: então eu vou mortificar a minha carne, eu vou lutar contra a minha própria carne, vou subjugá-la, porque eu quero mais do que agradar a mim mesmo, eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer o que Deus espera de mim. Eu não quero fazer o que eu acho que vai ser legal, que vai me dar prazer, o que a sociedade está dizendo que está na onda, que está na crista da onda, que está na moda. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Percebam aqui que Paulo foi tão categórico: olha, se eles saírem, Deus não tem compromisso com vocês. Se eles forem embora do barco, o que Deus falou não tem mais valor. A gente precisa estar no centro da vontade de Deus. A gente precisa estar no centro da vontade de Deus, para poder ter a segurança de que Deus está conosco, que há de abençoar o nosso caminho. Que influência você tem feito na sociedade, meu irmão, minha irmã? Você tem se posicionado como alguém que é servo da palavra, ou tem preferido ser alguém legal, que não vai contrariar o que o outro é, porque é uma pessoa jóia? A gente não está contra ninguém, a gente não está contra o outro, a gente está a favor da palavra, é diferente. E o perdido, ele precisa da palavra, porque senão o perdido joia que você acha legal e que você curte e prefere não confrontar, ele vai morrer e ir para o inferno, porque a palavra diz isso também. A gente poderia dar outros exemplos diversos, mas eu quero parar por aqui, e eu quero ressaltar que a presença de Deus, a presença da igreja na sociedade, por meio de seus membros, pode levar as pessoas a considerar de forma mais submissa a palavra de Deus. Se você, como igreja de Deus, no meio da sociedade, segue a palavra, e quando se coloca, você diz: olha, não é opinião pessoal, não é porque eu tenho opinião, porque eu sou uma pessoa bem resolvida, e sou muito seguro de mim, e optei por este lado e não por outro. Não, não é por isso, é porque eu sirvo o Deus que se revela na Bíblia. Eu sirvo esse Deus, e me submisso à palavra desse Deus. A igreja, na sociedade, por meio dos seus membros, pode levar as pessoas a considerar de forma mais submissa a palavra de Deus. Vamos continuar. Um outro momento: encorajamento, exemplo, espera. Encorajamento, exemplo, espera, a partir do versículo de número 33. O texto então diz assim: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós... Os marinheiros não haviam fugido no bote, né? Estavam todos lá, e Paulo então confirma o que Deus havia falado.
pois nenhum de vós perderá, o que, irmãos? Nem mesmo um fio de cabelo. Gente, tinha que ser muito conhecedor de Deus para dizer o que estava dizendo, não tinha? Tinha que ser muito conhecedor de Deus. A tormenta continuava forte, a situação estava crítica e pioraria. Não estava fácil, mas Paulo confiava no Deus a quem ele servia e confiava na palavra desse Deus. E ele então encoraja aquelas pessoas: olha, vamos comer, disso depende a segurança de vocês. Vocês já estão 14 dias sem comer, e eu falo aqui para vocês, nenhum de vocês vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Que confiança na palavra de Deus, que homem de Deus, que servia o Deus verdadeiro, cria nesse Deus, obedecia e confiava nele. De fato, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. E ele disse isso para aquelas pessoas. Versículo 35, nós vemos o exemplo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Então, Paulo encorajou aquele povo lá, ele pegou um pão, ele orou, e aqui então a gente percebe a questão da oração anterior, né? A oração durante a madrugada, influência de Paulo. Muito possivelmente, aqui Paulo ora, ele dá graças pelo pão, ele pega o pão, ele parte o pão, e ele começa a comer aquele pão. E vejam o versículo que vem em seguida: todos cobraram ânimo, se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Irmãos, veja o que aconteceu aqui: encorajamento, exemplo, espera. Aqui Paulo deu graças, pegou o pão, começou a comer. Aquele povo decidiu acreditar em Paulo. Poxa, nós não vamos perder nenhum cabelo da nossa cabeça, nenhum fio de cabelo. Eles começaram a comer ali, eles cobraram ânimo. Os que estavam desanimados ficaram ali menos desanimados, ou quem sabe até animados, e comeram. 276 pessoas. Aqui eu quero ressaltar mais uma lição, chegar a mais uma conclusão. A presença da igreja na sociedade, por meio de seus membros, pode tornar um ambiente difícil melhor, antes mesmo de as circunstâncias mudarem. A presença da igreja na sociedade, por meio dos seus membros, pode tornar um ambiente difícil melhor, antes mesmo de as circunstâncias mudarem. As circunstâncias não tinham mudado não é, gente? Continuava a mesma coisa. O navio no meio do mar, ainda com tempestade, e eles comeram ali, foram animados, cobraram ânimo. 276 pessoas ao todo. Possivelmente Lucas teve a ajuda de Paulo, teve a ajuda de Lucas, a ajuda de Aristarco, que eram companheiros dele ali, como falamos semana passada, e eles comeram. Mas a situação continuava bem difícil. Depois de terem comido, o que é que eles fizeram? Pegaram o trigo e jogaram ao mar. Não haveria próxima refeição no navio. Viesse o que viesse, não haveria próxima refeição. Eles sabiam que estava chegando um momento crítico. Eles comeram e depois jogaram o trigo ao mar. Mas foram refeitos com a comida. Eles recobraram força. E a gente chega ao final do texto. E no final do texto,
eu quero ressaltar: manhã, esperança, luta, vitória. Manhã, esperança, luta, vitória. Vejam o versículo de número 39, quando amanheceu. Amanhã chegou, o dia raiou. O Deus vivo e verdadeiro continuava cuidando da sua criação. E Ele cuidava da sua igreja naquele barco, representada nas pessoas de Paulo, de Lucas, de Aristarco. Quantos mais já haviam colocado a confiança no Deus de Paulo? Quantos mais já haviam conhecido Jesus como Salvador? Amanheceu. E quando amanheceu, não reconheceram a terra. Eles não viram terra, mas avistaram uma enseada. Em palavras simples, um afunilamento do oceano. Geralmente isso acontece por meio de formações rochosas. Eles avistaram uma enseada, um afunilamento ali do oceano, e o texto prossegue dizendo que nessa enseada havia praia. Como assim? Lugar onde as ondas quebravam. Então eles viram a enseada e viram que ondas quebravam ali. E eles perceberam que estavam próximos do continente, estavam próximos de terra. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, amanheceu, então eles já tinham como tomar decisões mais certeiras, mais seguras. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Eles suspenderam o que segurava o navio, desamarravam o que segurava o navio, e o navio começou a rumar rumo à praia, rumo àquela enseada, onde as ondas quebravam. O navio seguiu essa direção. Esperança. Parecia que as coisas estavam começando a resolver, as coisas estavam começando a dar certo. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, algo que pode acontecer em enseadas, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Veio a esperança ao amanhecer, mas logo em seguida veio a luta, logo em seguida veio a dificuldade. O navio ali encalhou, a proa encravou-se e ficou imóvel, a popa começou a se abrir por causa da violência do mar, uma alteração terrível. E agora o que fazer? O que fazer? No versículo de número 42, houve a sugestão de uma medida drástica. Versículo 42, o texto diz: o parecer dos soldados, sujeitos ao centurião Júlio, não sabemos quanto, será que ele estava ali com toda a sua centúria, com todos os seus 100, não sei, o texto não diz, mas o parecer dos soldados era que matassem os presos, e por causa disso aqui, muitos comentaristas, estudiosos da Escritura, dizem que havia ali muitos condenados à morte. O parecer dos soldados, então, é que eles fossem mortos de uma vez, se adiantasse a sentença. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles, nadando, fugisse. Versículo 43. Mas o centurião, querendo salvar a quem? Ele quis salvar Paulo. Qual a influência de Paulo na vida do centurião Júlio?
Será que esse centurião já havia se rendido ao Deus de Paulo? Será que esse centurião estava vendo o brilho do Espírito Santo na face de Paulo? O centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os aos soldados de o fazer, de matar os presos, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Agora é hora de a gente procurar a salvação. Não vai matar ninguém. Vamos procurar nos salvar. Quem é que sabe nadar? Quem sabe nadar? Homens ao mar. Quem sabe nadar ao mar. E tentar alcançar a terra. Ali, encontro de correntezas, lugar difícil de nadar, lugar complicado, não é fácil, mas era para pular. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, o navio estava sendo destruído, outros em destroços do navio, era para agir dessa forma. Irmãos, na semana passada, eu falei com os irmãos acerca de um acidente acontecido na semana passada, dia 26, domingo, nesta mesma região oceânica, lá no Mediterrâneo, nas proximidades da Itália. E na semana passada, no domingo, havia sido noticiado que 58 pessoas já haviam sido resgatadas, ou 58 corpos mortos. Naquele navio havia migrantes afegãos, paquistaneses e iranianos. 58 mortos que já haviam sido noticiados no domingo. Na última atualização que eu olhei, o número estava em 62 corpos resgatados, só que ainda com dezenas de desaparecidos. 62 corpos 62 corpos resgatados com dezenas de desaparecidos. E quando nós vamos para o final do texto, versículos 44, a parte final, alguns pularam no mar, o navio se acabou, alguns se agarraram em tábuas, outros em destroços, e vendo as imagens desse acidente que eu citei, a gente vê na praia destroços do navio. E o final do texto diz, a última frase, vamos ler juntos? E foi assim que todos se salvaram em terra. 276 pessoas. Houve um naufrágio. O navio se acabou. Nenhuma delas perdeu a vida. A palavra de Deus se cumpriu. Um milagre aconteceu. Um milagre aconteceu. A presença da igreja na sociedade, por meio de seus membros, pode abençoar a sociedade de modo inimaginável. Entenda, meu irmão, o seu valor como igreja de Deus no meio da sociedade, no meio das pessoas com as quais você convive. Você pode abençoar aqueles que estão convivendo diariamente com você, de modo inimaginável. A sua presença pode fazer uma diferença eterna na vida das pessoas com as quais você convive. Tendo em vista a força daquela tempestade, aquele tufão, Euroquilão, tendo em vista o mal que causou ao navio, foi milagre de Deus, cumprindo a palavra dele a Paulo no versículo de número 24. Ninguém se perderia, por sua graça, Deus deu todos ali a Paulo. Ninguém se perdeu.
todos se salvaram. Agora fica uma outra pergunta: quantos foram quebrantados e se converteram a Cristo? Não sabemos. 5.000 comeram dos pães e dos peixes multiplicados. Homens, fora mulheres e crianças. Não sabemos quantos se converteram a Cristo. Muitos são abençoados. Não quer dizer que todos que convivem conosco vão se converter a Cristo. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, representada pelos seus membros, na sociedade onde está, ela vai abençoar de modo inimaginável aqueles aos quais ou com os quais tiver contato. Que diferença a igreja do Senhor Jesus Cristo pode fazer na sociedade? Que diferença! Meu irmão, não abra mão disso. Não queira ser um entre outros. Não queira se enquadrar na sociedade e dizer: olha, eu vou ser como os outros. Eu vou ser legal, eu não vou entrar em confronto, eu não vou fazer diferença, eu vou ser um entre eles. Entenda que o seu chamado é para fazer diferença. O seu chamado é para que eles olhem e falem: olha, ele não é ou ela não é como nós. De fato é diferente, tem algo que nós não temos. Tem um relacionamento pessoal com o Deus que ela diz ser o Deus dela. E servir a esse Deus. E de fato nós temos visto que isso faz diferença na vida dessa pessoa. Que diferença a igreja do Senhor Jesus Cristo pode fazer na sociedade? Que diferença! Por meio dos seus membros, a igreja do Senhor Jesus Cristo pode levar a sociedade para mais perto de Deus. Você pode ser instrumento para levar aqueles com os quais você convive para mais perto de Deus. A igreja de Deus, por meio dos seus membros, pode ser instrumento nas mãos dele para levar a sociedade a considerar de forma mais submissa a palavra de Deus. As pessoas, ao conviver com você, que é a igreja de Deus, no meio da sociedade, e perceberem que você de fato tem compromisso com Deus e com a palavra de Deus, quem sabe vão chegar perto de você e dizer: olha, eu quero conhecer mais sobre esta Bíblia da qual você fala. Eu quero conhecer mais esse Deus que você diz que se revela na Bíblia e me ensina. Que privilégio! Você vai ser instrumento de Deus para abençoar e alcançar vidas que estão em barcos desgovernados em meio de tormentas, fazendo o que acha que deve fazer, vivendo do jeito que acha que deve viver e caminhando despenhadeiro abaixo, para longe de Deus, para a destruição. A presença da igreja, por meio dos seus membros, na sociedade, pode tornar um ambiente difícil melhor, antes mesmo de as circunstâncias mudarem, trazendo verdadeiro ânimo, cobrando o ânimo das pessoas, levando as pessoas a ter esperança. E a presença da igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio dos seus membros, pode abençoar a sociedade no meio da qual está inserida, de modo inimaginável, sobrenatural. 276 pessoas salvas, todas foram parar na ilha de Malta. Deus, por sua graça, concedeu a Paulo todos os que estavam no navio. Que diferença a sua vida tem feito, meu irmão, minha irmã, como igreja de Deus, no meio da sociedade no qual você está inserido, no qual você está inserida. Eu peço a você que curve sua fronte e que fale com Deus. Qual tem sido a sua história
como membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, inserido na sociedade. Qual tem sido a sua história? Não abra mão, meu irmão, minha irmã, do seu chamado para ser sal e luz. Não queira ser um no meio dos outros. Entenda que, como Daniel, você é chamado para fazer diferença. Entenda que, como Paulo, você é chamado para fazer diferença. Esse é o nosso chamado. Enquanto os irmãos permanecem em oração, eu convido os presbíteros da igreja a virem até o altar. Em seguida a esse tempo de oração, nós iremos participar da mesa do Senhor. Que grande privilégio! Participar desses elementos retirados da natureza criada pelo nosso Deus, mas elementos que, consagrados para o sacramento da ceia do Senhor, se tornam meios através do qual o Senhor nos alimenta, o Senhor comunica graça, nos dando forças para cumprir o nosso chamado. Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado por podermos refletir, tendo em vista a pessoa do apóstolo Paulo, na diferença que a Igreja do Senhor pode fazer no meio da sociedade na qual está inserida. O mundo clama por homens e mulheres assim, como Paulo, como Daniel. O mundo precisa de pessoas assim, que sirvam a Deus e que sejam dele, que não tenham vergonha de se manifestar e de dizer que são submissas à palavra, porque foram compradas pelo Senhor Jesus. Ajuda-nos, Deus, a vivenciar isso na nossa história. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa sociedade, o lugar onde estamos plantados. Ajuda-nos a entender que nós não estamos simplesmente para viver, para estudar, para tirar o nosso sustento, para ter amigos, para nos relacionar. Não. Como servos do Senhor, nós estamos onde estamos para fazer diferença, para ser sal e para ser luz. E queremos ser assim, Pai, para a Tua glória e louvor. Ó Deus, consagramos esses elementos que diante de nós estão, o pão e o cálice, que através deles o Senhor possa alimentar a nossa alma e nos fortalecer para podermos continuar servindo ao Senhor em meio às tormentas da vida, em meio a tantas necessidades, fazendo o que o Senhor espera que façamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.